Pense em um nome. Um nome que por quase uma década foi sinônimo de poder, riqueza e, para muitos, o próprio futuro do Brasil. Eike Batista. O homem que prometeu se tornar a pessoa mais rica do planeta. O homem que transformou uma simples letra, o X, em símbolo de multiplicação de fortunas. Em 2012, ele era a sétima maior fortuna do mundo, com 30 bilhões de dólares. 2 anos depois, seu patrimônio era negativo. Como alguém perde 30 bilhões de dólares? A resposta está numa história de ambição, ilusão e um ego que ninguém conseguiu frear. E o mais assustador, os sinais estavam lá o tempo todo. Nossa história começa em Governador Valadares, Minas Gerais, em 1956. Eike Furken. Batista da Silva não nasceu em berço qualquer. Seu pai, Eliezer Batista, presidiu a Companhia Vale do Rio Doce e chegou a ser ministro de Minas e Energia. O menino cresceu vendo de perto como o poder funcionava no Brasil. Aos 12 anos, mudou-se com a família para Frankfurt, na Alemanha, terra natal da mãe. Lá, começou o curso de Engenharia Metalúrgica na Universidade de Aachen. Mas nunca concluiu. Enquanto os colegas estudavam, Eike vendia seguros de porta em porta e montava uma trading para negociar produtos brasileiros com comerciantes europeus e africanos. A educação refinada e a fluência em 4 idiomas seriam, nas palavras dele mesmo, suas armas. Mas foi quando voltou ao Brasil que a máquina começou a girar de verdade. Anos 80. Amazônia e Mato Grosso ferviam com a febre do ouro, e Eike enxergou ali o que ninguém via. Os garimpeiros tinham o produto, mas não tinham acesso aos grandes compradores. Ele se colocou exatamente no meio. Em 1981, aos 24 anos, conseguiu um empréstimo com joalheiros do Rio e de São Paulo e comprou sua primeira mina. Em apenas 1 ano e meio, faturou 6 milhões de dólares. E ali nasceu o padrão que ele repetiria pelo resto da vida. Encontrar projetos parados por falta de capital, atrair sócios, estruturar o negócio e vender com lucro. Perceba bem esse detalhe. Vender. Porque o talento de Eike nunca foi operar empresas. Era vender promessas. Guarde essa informação, porque ela explica tudo o que vem a seguir. O sucesso no garimpo chamou a atenção da mineradora canadense Treasure Valley. Da fusão de ativos nasceu a TVX Gold, e com ela, uma superstição que viraria marca registrada. O X no nome de todas as empresas. Para Eike, aquela letra era um símbolo matemático de multiplicação de riqueza. Em 1985, ele se tornou o principal acionista e presidente da TVX, com ações negociadas nas bolsas de Toronto e Nova York. Depois vieram 300 milhões de dólares investidos no Chile e operações nos Estados Unidos, República Tcheca, Rússia, Grécia e Austrália. Um brasileiro de 30 e poucos anos comandando um império internacional do ouro. Mas em 1998, após desentendimentos com os sócios canadenses, Eike saiu da TVX. No bolso, R$1 bilhão. E na cabeça, uma pergunta perigosa. Se eu multipliquei uma vez, por que não multiplicar tudo de novo? A resposta veio em forma de erros. Ele torrou parte da fortuna em projetos que ninguém entendia. A EBX Express, uma fábrica de jipes chamada JPX, até uma franquia de cosméticos com o nome da esposa da época, Luma de Oliveira. Tudo fracassou, mas em vez de recuar, Eike dobrou a aposta. Redirecionou sua holding, a EBX, para 2 setores gigantescos: recursos naturais e infraestrutura. E foi aí que ele encontrou a fórmula que o levaria ao topo do mundo e depois ao fundo do poço. Funcionava assim: a MPX, uma termoelétrica, entrou em operação em 2002 e 3 anos depois já estava vendida para a Petrobras. Em 2006, nasceu a MMX, uma mineradora criada a partir da descoberta de um depósito de minério de ferro. E aqui está o pulo do gato. Aproveitando o boom mundial das commodities, Eike abriu o capital da MMX na bolsa antes mesmo de a empresa entrar em operação.
O IPO captou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Uma empresa que ainda não produzia nada, valendo bilhões. O mercado não estava comprando minério, estava comprando a promessa de Eike Batista. E se funcionou uma vez, por que não repetir? Veio o IPO da OGX, a petroleira do grupo. 6 bilhões e 700 milhões de reais captados. A OSX, do setor naval, 2 bilhões e 800 milhões. A MPX, de energia, mais 2 bilhões e 200 milhões. O Império X vendia futuro na Bolsa de Valores e o mundo inteiro queria um pedaço. Em 2012, a Forbes cravou: Eike Batista era a 7ª pessoa mais rica do planeta, com 30 bilhões de dólares. Ele desfilava com uma Lamborghini estacionada na sala de estar, dava entrevistas dizendo que ultrapassaria Carlos Slim e se tornaria o homem mais rico do mundo. O Brasil inteiro acreditou. O mercado acreditou. Ele acreditou, mas havia um problema. Um problema enterrado a milhares de metros abaixo do fundo do mar. Julho de 2013. Em pleno otimismo com o pré-sal brasileiro, a OGX solta um comunicado que paralisa o mercado. A construção de 5 plataformas na Bacia de Santos está interrompida. Espera, a petroleira mais promissora do país, recuando no melhor momento do setor? As agências de risco farejaram imediatamente o que aquilo significava. Os poços que sustentavam toda a promessa da OGX simplesmente não entregavam o petróleo anunciado. A produção era uma fração do prometido e analistas apontavam a incapacidade da empresa de reunir dados confiáveis para suas próprias projeções. Os bancos cortaram o preço-alvo das ações. E a bola de neve começou a descer a montanha. Quando a OGX anunciou a desistência da operação na Bacia de Campos, foi a gota d'água. Em outubro de 2013, as ações da petroleira bateram 13 centavos. 13 centavos. Exatos 3 anos depois de terem atingido a máxima histórica de R$ 23,27. E lembra que as empresas do grupo eram todas interligadas? A OSX construía plataformas. Para a OGX, a X escoava a produção da OGX. Quando o eixo caiu, o dominó levou tudo. A fortuna de Eike derreteu para 3 bilhões de reais, 10% do que era um ano antes. Em dezembro, veio o calote de 44 milhões e meio de dólares nos credores. O homem que prometeu multiplicar, agora dividia prejuízo com milhares de investidores. E a queda ainda não tinha terminado. A Operação Lava Jato chegou até ele. Preso 2 vezes, Eike foi condenado em 2017 a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, num caso envolvendo 16 milhões e meio de dólares em propina ao então governador do Rio, Sérgio Cabral. Somaram-se condenações por manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. O visionário virou réu. O ícone virou meme. A história virou filme. E em 2020, um acordo de delação premiada anulou os efeitos das condenações e o colocou de volta às ruas, onde hoje tenta se reinventar como mentor de empreendedorismo. Mas afinal, o que matou o Império X? Não foi o petróleo. Foram 4 erros fatais. Primeiro, a diversificação sem controle. 16 empresas simultâneas, todas imaturas, nenhuma desenvolvida até o fim. Segundo, tudo interligado. A OGX era o coração do grupo, e quando o coração parou, todos os órgãos falharam juntos. Terceiro, a dependência da bolsa. O grupo não vivia de operação, vivia do preço das próprias ações. Era um castelo construído sobre expectativa. E quarto, o mais letal de todos, o ego. Eike entrava em setores que não dominava, contratava executivos a peso de ouro e não ouvia nenhum deles. Nem o conselho de administração conseguia frear seu otimismo. O império não foi derrubado por um inimigo externo. Foi implodido de dentro pela mente do próprio Criador. A queda de Eike Batista nos deixa uma lição desconfortável. Nem todo império é destruído por crises ou concorrentes. Às vezes, o maior inimigo de um bilionário mora dentro da própria cabeça.
Um ego sem freios que transforma promessas em certezas, apostas em destinos e 30 bilhões de dólares em pó. Se essa história te fez questionar o que realmente acontece nos bastidores do capitalismo, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender como o ego pode ser o maior vilão de uma fortuna. E se você quer mais histórias como essa, se inscreva no canal. Porque aqui, no Sigilo Corporativo, os segredos do poder sempre vêm à tona.